Voltamos a estar consigo em mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre um privilégio muito grande para mim e para o pastor Pedro Esteves podermos entrar na sua casa, podermos estar consigo onde se encontrar, quer pela TV, quer pela rádio, visto que a Escola Bíblica passa no OP TV, em questões de televisão, mas também em questões da rádio, estamos na Rádio RCS. Se não nos pode assistir, nem ver, nem acompanhar diariamente nestes dois órgãos de comunicação, saiba que pode encontrar-nos sempre nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, quer da Rádio RCS, quer também no Facebook do Hope Channel Portugal. Então, nós estamos numa escola bíblica e normalmente, Pedro, para abrirmos mais um episódio, mais uma lição desta escola, é necessário nós passarmos ao sumário para que, de uma maneira muito rápida, possamos saber o que é que nós vamos falar hoje. Hoje vamos falar sobre um dos temas que trouxe grande divisão na Igreja dos Gálatas, a questão da circuncisão, a obrigação ou não dos cristãos a praticarem, mas vamos perceber que se a Igreja tivesse seguido o ensino de Paulo, isso nunca teria acontecido e teriam evitado grandes problemas. Vamos ver então o que é que se passou lá pela Igreja de Gálatas. Para isso vamos à Epístola aos Gálatas, abrindo no capítulo 2, versículos 2 e 3. Já sabe que se tiver a sua Bíblia à mão poderá acompanhar a leitura através da sua própria Bíblia, ou então se não tiver nenhum dispositivo perto de si, pode acompanhar agora a leitura que fazemos a partir do nosso quadro, que diz simplesmente: "E lhes pus o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que eram de destaque, para que, de algum modo, não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se." Gálatas capítulo 2, versículo 3. Pedro, este assunto da circuncisão trouxe efetivamente muita polémica à Igreja dos Gálatas, não foi? Sim, é verdade que trouxe, e seria, em certo sentido, talvez não era evitável que o assunto se tornasse relevante, porque era uma prática que de tal maneira estava enraizada na vida, na prática judaica, que é evidente que de uma maneira ou de outra ela sempre seria um tema de preocupação. Embora, como dizíamos há pouco no sumário, eventualmente não teria sido assim tão difícil a Igreja na Galácia ter evitado este problema. A verdade é que a circuncisão, nós sabemos, fazendo aqui uma pequena retrospectiva, ela foi originalmente um sinal da relação que Deus quis estabelecer com o seu povo, portanto, aquela aliança especial. E, portanto, os filhos de Abraão, no fundo, foram chamados a manter esta prática, que depois se prolongou, claro, durante séculos e séculos, e se tornou, digamos, parte da identidade mesmo do povo hebraico, do povo judeu. Naturalmente que há aqui uma dimensão física do ato, mas claro, nós sabemos que a aliança, esse tema, um dos temas-chave, se não mesmo o tema central que percorre o Antigo Testamento, a verdade é que as várias alianças, aliás, em diferentes momentos que Deus estabeleceu, as alianças elas tinham sempre alguma coisa como que um sinal visível, uma marca que deixava uma percepção concreta e real desse propósito de estar em sintonia ou em harmonia com Deus, viver nesse pacto com Ele. E a circuncisão cumpriu esse papel. Esses pontos, ou esse ponto que tu apresentaste, são alguns dos pontos que nós podemos apresentar. Quais outros é que temos em mente que podemos apresentar? A partir daqui, entremos agora diretamente na questão dos Gálatas e de como é que esta questão chegou. A verdade é que a ideia de que esta visão de que a circuncisão era parte de um sinal de aliança com Deus, ele colocava problemas significativos para os cristãos, sobretudo aqueles que defendiam que esta prática devia manter-se no cristianismo. E este foi realmente o ponto com o qual teve que lidar o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, a verdade é que entre os judeus, a circuncisão tornou-se como uma espécie, se quisermos, de identidade nacional. Ou seja, já não estávamos só a falar de uma compreensão quase que espiritual, como se aquele gesto e aquele rito fosse de facto uma maneira de cada criança, desde a mais tenra idade, entrar nesse pacto com Deus. Tornou-se muito mais uma marca da identidade nacional.
Podíamos dizer que talvez que se parecesse um pouco como o batismo. Hoje o batismo funciona quase como que a marca de entrada para um determinado projeto, não é? Sem dúvida. Embora Não tinha nada a ver com o batismo, não a é? verdade, a comparação ela é adequada, sobretudo quando falamos, por exemplo, do batismo de crianças. Que na prática, a criança, quando é batizada, ela não tem nenhuma dimensão de responsabilidade e de relacionamento com Deus. Portanto, isso faz parte, se quisermos, de um ritual de vida das famílias. A verdade é que nós sabemos que o batismo, usando ainda a ilustração, é por esse sentido, por isso é que o batismo bíblico, precisamente, aquele que Jesus viveu e que os apóstolos pregaram, ele implica uma decisão pessoal. Essa decisão pessoal retira a ideia de ser um mero ritual que se pratica sem nenhuma ligação à verdadeira razão pela qual ele é feito. Ora, isso aplica-se perfeitamente aqui à questão da circuncisão, porque uma vez que era um ritual que basicamente tomou uma dimensão, sobretudo, de identidade nacional, portanto, como se fosse uma marca, precisamente, de um povo e de uma nação. Ora, é evidente que os cristãos não faziam parte desse povo nem dessa nação. Claro. Sobretudo aqueles que vinham, obviamente, do universo não judeu, os chamados gentios. Portanto, ao fazerem essa prática na idade adulta, como se tivesse que ser um ritual, é como se, no fundo, o batismo cristão estivesse a tentar ser substituído por um outro ritual de iniciação, de prática de adesão pessoal. Ora, esta confusão, obviamente, que tinha tudo para gerar dissensão na Igreja. Mas, por outro lado, a verdade é que, a aplicar-se este ritual da circuncisão aos cristãos, adultos, homens que entrassem, digamos, e aceitassem o Evangelho, rapidamente este assunto, como veio a acontecer, começou a ser visto como uma condição de salvação. E alguns, lá está, trazendo esse Evangelho falso, no fundo, um Evangelho que não assentava nos pilares que o apóstolo Paulo estabeleceu, traziam este conceito novo, espúrio completamente à verdade do Evangelho, de que era necessário ser circuncidado para obter a salvação. Ora, fica claro então que o apóstolo Paulo nunca tinha ensinado tal prática, e é por isso que nós podemos dizer que isto nos revela a importância de sermos fiéis ao ensino bíblico, ao ensino dos apóstolos. Claro que para os Gálatas isto valia não o de ir ler, mas o de lembrar-se daquilo que ele tinha ensinado. Para hoje nós, em termos de aplicação, isto vale o facto de que temos a mensagem escrita e, no fundo, é isto. Nós evitamos muitos problemas, muitas dissensões até e divergências se nos mantivermos fiéis ao que está revelado. Porque manter-se fiel àquilo que Deus nos indicou não só nos livra de problemas, porque é óbvio que a desobediência ao que Deus nos indica, ela acarreta consigo consequências, mas também tem esta capacidade de impedir conflitos, desunião e divergências que, à partida, a firmeza na palavra, na verdade que está revelada, orienta-nos e dá-nos um sentido comum, e é por isso que fica claro que os Gálatas, se tivessem sabido manter-se fiéis ao ensino de Paulo, então não apenas estariam do lado da verdade, como evitariam problemas entre eles. Será que podemos, neste minuto que temos, e passando para a parte prática, digamos, aplicando aquilo que estivemos a ver para a nossa vida pessoal, será que podemos sempre partir deste ponto que onde há verdade, também há contra-verdade que se intromete e que é preciso ter muita atenção? Sem dúvida. A contrafação é de facto uma das armas do inimigo, se quisermos usar este conceito bíblico dentro do contexto do grande conflito. O inimigo de Deus, ele procura enganar, engodar as pessoas, trazendo mentiras e enganos. É por isso que uma das formas mais coerentes e sólidas e eficazes até de nós nos mantermos unidos no propósito, seja uma família, seja na igreja, é precisamente o apego à verdade, ao que é certo, àquilo que está revelado, sobretudo, para os que creem na palavra de Deus como revelação. Porque quando nós nos apegamos ao que Deus revelou, o inimigo de Deus deixa de ter espaço. Por isso fica este desafio. Apegue-se à verdade tal como ela está escrita, tal como está revelada. E muitos problemas seguramente serão evitados. Está aqui um
uma boa dica para terminarmos mais este episódio, porque temos a certeza que você, levando a sério aquilo que nós vamos dizendo aqui, que é retirado das Sagradas Escrituras, poderá ver grandes bênçãos na sua vida. Fica encontro marcado no nosso próximo episódio. Já sabe que nós estamos na UTV e também na Rádio RCS com a Escola Bíblica. Até lá.